Olá amigos da PowerInc, tudo bem com vocês? Leandro aqui. Hoje a gente vai falar sobre o deslocamento de preço do Bitcoin e também sobre contagem de ondas de Elliott, uma coisa que é bem difícil de ser feita. A gente vai estar ajudando você a entender o comportamento dos fractais. Então, acompanhe. Então, galera, falaremos hoje a respeito de ondas de Elliott. Antes de mais nada, a gente já solicita que tu deixe teu gostei e também não te esqueça, se tu ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê essa força aí pra gente, esse voto de confiança. A gente acredita que tu não vai se arrepender, sempre vai ter conteúdo muito legal aqui, beleza? Então, vamos às ondas de Elliott, tá? A gente tem uma série de regras para a contagem das ondas, tá? Tem regra da alternância, tem estrutura da onda 3, a onda 1 não pode ser invalidada, a onda 4 não pode ser invalidada, e essa contagem ela demora muito para ser feita. Eu fiz ela, e aí eu vou estar explicando nesse vídeo para vocês o como que a gente pode interpretar essa movimentação de ondas, tá? A partir de um ponto específico, tá? Que é este último ponto aqui. Nota que eu tenho uma linha vermelha no meu gráfico. Então, a partir deste ponto, tá? Desta linha vermelha, tá plotadinha aqui no cantinho, a gente teve a primeira onda de impulso de um ciclo grande, ou seja, uma onda primária de alta, tá? Então eu vou acionar aqui nas ondas de Elliott, tá? Eu vou ativar os desenhos aqui no TradingView, as ondas primárias. Então nota que a gente teve uma onda 1 nesse movimento de alta, uma onda 2 nessa correção, uma onda 3, por sinal, neste movimento de alta, e uma onda 4. Por que eu acredito que a onda 4 está nesse ponto aqui? Por que eu acredito que a gente está iniciando uma onda 5? Eu vou explicar para vocês. Então, olha só. Primeiro passo é a gente entender que a onda 1 estando nessa faixa aqui, a gente teve uma sequência impulsiva. A gente tem que validar essa sequência. Então a gente abre fractais menores. Esse é o difícil das ondas de Elliott, né? Abrir os fractais menores. Então validar a contagem que tu tem aparente, tá? Então essa contagem foi validada através dos fractais menores. Então a gente teve 3 ondas de impulso com ondas de correção e aqui fractais intermediários plotados na tela. Notem que aqui a gente teve as ondas de impulso e um double zigzag, ou seja, a onda 2 do gráfico do Bitcoin deste ciclo foi uma onda complexa. Pela regra de alternância, uma vez que eu tenho uma onda complexa, a próxima onda de correção vai ser uma onda simples. Então isso funciona assim, dessa maneira, em Elliott. Então assim, quando a gente visualiza uma onda 2 complexa, a gente pode sim aceitar uma contagem de onda 4 aqui em cima com ABC. Por quê? Porque a onda 2 já foi uma onda complexa, então não vou ter um outro double zigzag aqui, ou triple zigzag, eu simplesmente consigo visualizar um ABC de correção. Uma vez que esse ABC de correção foi concluído, eu posso imaginar que isso aqui foi o final de uma onda 4. Eu quero trazer para os amigos a ideia de que, normalmente, tá, a onda 3 ela vai buscar de 100 a 1.618, tá? Então, ela vai buscar sempre entre 100 ou 161.8 de Fibonacci. Como tu pode fazer essa estrutura? Como tu pode medir isso? Tá? Então tu pode pegar o primeiro movimento e projetar em 50 da cabeça do pivô, olha aqui, vai ter 100% aqui desta onda. Tá? Tu pode projetar também com a extensão, então tu vai pegar essa extensão pelo topo, tu não vai alternar, tu vai deixar nessa faixa aqui 100%. Se você alternar, você nota que você encontrou o 61 também, essa região de 161 nessa faixa aqui também, tá bom? Então, a gente teve confluência de alvos aqui em cima. Então, aparentemente está tudo certo. Quando a gente visualiza a onda 4, qual que é a ideia da onda 4? Aí que tem um porém. Ela costuma corrigir 38.20 da onda 3. Então, assim, ela pode corrigir mais? Pode. Mas o que ela costuma fazer é esta estrutura de onda 3, que geralmente é a maior, nunca é a menor, geralmente é a maior. Então a onda 3 geralmente é maior. Então a gente pode esperar uma onda 5, talvez uma quinta em diagonal, não tão grande como foi essa proporção do movimento 3, né? Porque a onda 3 costuma ser a maior. Então, qual que é a ideia da onda 4 aqui? Corrigindo 38,20. Notem que essa estrutura 38,20 está aqui embaixo em $22.100. Costuma corrigir aqui.
Vai sempre corrigir aqui? Não. Muitas vezes a gente tem ondas 4 corrigindo menos, tá? Em qual faixa que ondas 4 elas podem corrigir menos, tá? É aquela faixa anterior a 38,20, que é o 23,60. Eu vou deixar aqui na faixa vermelha para que vocês consigam ver, e foi exatamente nessa zona em que o preço parou e aparentemente fez um ABC de correção, tá? Uma vez que a gente imagina essa contagem sendo válida, tá? Uma contagem válida de onda 4, ou seja, a gente encontrou um fundo nessa região dos 28.900 dólares, tá? 30 mil dólares nessa faixa de preço aqui, que por sinal, essa região dos 30 mil é a região ali dos 23,6, né, de Fibonacci, essa faixa de preço. A gente consegue visualizar o que, pessoal? A gente consegue visualizar que a gente teve uma onda C de correção. Por que a gente teve uma onda C nesse fundo? Ou seja, o final de um movimento corretivo neste fundo, porque aqui deu início a onda 1. Então eu vou trazer para vocês as contagens de fractais ainda menores, então não se percam. E se tu te perder, pausa o vídeo, volta. Eu espero conseguir ser o mais didático possível e explicando para vocês a validação da contagem das ondas que a gente tem aqui, tá bom? Então, galera, eu vou abrir o fractal menor, ou seja, o que está dentro do fractal intermediário. Esse é o fractal menor, então nota que agora tu vai ter mais informação. Ó. Por exemplo, aqui a gente tem um ABC. Por que a gente teve um ABC e aqui uma onda X? Porque lembra que a onda 1 não pode perder, não pode ter nada perdendo no fundo dela, porque senão ela é invalidada. Uma vez que a onda é invalidada, é construída uma onda X, e aí dá origem a um double zigzag, ou seja, mais um ABC de correção. O ABC, por sinal, ele normalmente costuma trazer proporções Fibonacci também. Então, se a gente pegar essa onda X, que aparentemente era uma onda 1, mas falhou, a gente pode projetar a onda C, que foi exatamente o que aconteceu no Corona Crash, né? Nessa movimentação aqui, a onda A alternada pela onda B, a gente tem a onda C com alvos em 1.618 e também no 200, tá? A gente teve esses alvos também batidos aqui nessa faixa aqui da movimentação corretiva, do double zigzag. Então essa construção foi validada, a gente inicia um novo movimento de 1, 2, 3, 4, 5, a gente teve aqui uma estrutura de correção, tá? Eu acabei não botando aqui, mas foi um ABC simples, tá? A gente teve daí mais uma vez uma sequência de movimentação de alta aqui e assim por diante, tá, pessoal? Eu só vou pegar aqui e vou botar o ABC simples. Nota só, pessoal, aqui dentro a gente teve um ABC simples, aqui a gente já teve um complexo, tá? Eu acho que eu devo estar com ela numa estrutura menor, tá? Olha só, tá? Daí, pessoal, a gente teve essa construção, tá certo, tá aqui, ó. A gente teve essa construção de movimentos mais de correção, né? Inclusive, eu tenho aqui as figuras desenhadas. A gente vai ver algumas figuras também, ó. Só esse aqui eu vou... Este aqui, que é o garfo, eu vou deixar apagado por enquanto. Então, olha só. Ondas corretivas em formato de triângulo. Triângulo descendente, triângulo simétrico. ABCs de correção, né? Estruturas menores ainda, dentro de uma estrutura que já existe. Para vocês entenderem a ideia dos fractais. Validando a movimentação do ativo. Uma vez que a gente teve essa estrutura aqui, a gente teve uma quinta onda em diagonal. A famosa cunha, né? O Gustavo gosta muito de operar esse movimento. E aí costuma trazer o quê? Um ABC de correção. Uma vez que essa onda 5 em quinta em diagonal também completou a onda 5 de uma cunha e a onda 3 de um movimento primário. A gente começou uma onda 4. A gente teve uma correção de 50% do movimento. Foi uma correção bem considerável, que inclusive conseguiu criar um estrago aí, né, pessoal? O que a gente teve aqui depois disso? A gente pode considerar essa estrutura agora, tá? Eu vou só tirar esse minueto aqui, a gente vai ficar com a estrutura menor. Eu vou considerar este movimento uma onda 1 e esse aqui uma onda 2. Por quê? Porque essa movimentação aqui é clássica de uma onda 3. Movimento muito forte de impulso, movimento dinâmico e rápido. Isso é clássico de uma onda 3. Então assim, eu poderia visualizar de outra forma? Poderia, mas as contagens válidas que eu, Leandro, encontrei, a onda 2 estaria aqui, a onda 1 seria nessa faixa. Inclusive, por quê? Porque ela iria completar a onda C aqui e também, por sinal, completar a onda 4. Lembra da regra da alternância da onda complexa e da onda simples, tá? Eu acredito que a gente vai fazer isso aqui novamente. A gente já teve no Bitcoin histórico de onda 2 complexa, tá? Uma vez que isso aconteceu já, a gente tem um precedente, né?
A gente vê essa estrutura aqui, por sua vez, sendo construída, né? A onda 2, aqui veio aqui um pouquinho abaixo, ela não invalidou a onda 1. Por quê? Porque ela não perdeu esse fundo, tá? Esse fundo nos 28.827, tá? Na corretora que eu estou olhando, que é a Coinbase, tá? Vai variar um pouquinho de corretora para corretora, mas a gente pode validar essa movimentação, ok? Então, pessoal, uma vez que essa contagem for válida, tá? A gente tem uma onda C aqui, uma onda 4 de correção finalizada. Por quê? Porque a gente tem um ABC, uma estrutura simples, intermediária, concluindo uma onda 4 primária. Completamos uma correção. Agora a gente vai entrar no quê? Numa onda de impulso menor. Então é o que a gente está fazendo, uma onda 1, 2. Lembra da ideia da onda 3? A onda 3 busca o quê? 100%, 1618. Quando a gente projeta isso aqui, a gente consegue ver justamente isso. Ó. Vamos pegar essa estrutura aqui da onda 1, projetar aqui, e notem que em linha reta a gente tem 1618 cravadinho aqui. Obviamente passou um pouco, não chegou no 200, a gente inicia uma correção. Lembrem que eu falei da regra da alternância também da onda 2? Uma vez que isso acontece, a gente teve aqui o quê? Uma onda 2 complexa. Ela teve aquela estrutura que falha, né? Onda double zigzag. Eu vou abrir aqui uma estrutura menor ainda, ó. Teve aqui o X, W, Y, X e aí Z. Isso aqui foi um triple zigzag, me perdoem, eu falei errado, tá? A gente teve várias ondas que falhou, a gente concluiu essa movimentação. Então, para validar isso aí, eu deixei até descrito aqui no subminuto, né? Uma estrutura de onda menor ainda. Essa onda sendo um double zigzag, a gente inicia uma contagem para cima. Por quê? Porque aqui a gente teve o final de uma correção deste movimento. A gente inicia uma estrutura de alta aqui. Onda 1, 2, 3, 4, 5. Quinta em diagonal, tá? Quando eu abro estruturas menores, eu tenho as contagens aqui. Essa quinta em diagonal validada já permite que a gente espere o quê? Justamente um ABC de correção, tá? Uma vez que esse ABC de correção aconteça, a gente vai ter o quê? Uma onda 4 aqui em algum lugar. Lembram da onda 4? A onda 4 na contagem de Elliott, ela busca o quê? 38,20 normalmente da onda 3. Então a gente pega toda a amplitude da onda 3 e vem aqui no 38,20. Lembrando que quase alcançou, então a gente poderia ter sim uma movimentação aqui e uma onda C truncadinha aqui no 38,20. Pode vir mais baixo? Pode. O que não pode acontecer para a gente continuar olhando para cima com base nas ondas de Elliott? Bem, o que não pode acontecer em hipótese alguma é essa onda 4 invadir o território desta onda 1. Por quê? Porque uma vez que essa onda 4 vier para baixo dessa zona de preços que eu tenho plotado aqui no retângulo amarelo, tá? Imediatamente, na verdade, é um pouquinho mais embaixo aqui, ó, se ela perder 35 mil, a gente vai invalidar todo o movimento de alta, tá? Daí a gente não tem movimento de alta mais para cima. Daí a gente vai ter que recontar essa estrutura e essa onda 4, perdendo essa região, vai fazer uma onda falha. E essa onda falhando, a gente vai abrir um espaço para vir testar as zonas mais baixas, que é essa região aqui. O que eu acho bem pouco provável, tá? Eu acredito mais em uma onda 4 de correção nessa faixa etária de preços, até mesmo com onda C truncadinha, assim, talvez no mesmo nível, tá, pessoal? Eu acho que isso é bem provável, tá? Uma vez que isso aconteça, eu espero uma onda 5 mais alta, tá? Buscando ali uma zona de preços que vem a ser em torno de 2,618. Então eu vou pegar esse movimento, traçar uma fibra aqui, 2,618, tá? Então olha só, aqui a onda 5 estaria nessa faixa etária de preços. Eu vou deixar ativo, por sua vez, essa estrutura e explicar para os amigos o porquê que a minha contagem vai ter a onda 3 partindo desse ponto. Bem, primeiro, a onda 3 nunca é a menor das ondas, então eu não posso considerar esse movimento uma onda 1, porque a onda 3 não pode ser a menor. Então eu parto do pressuposto que a onda 3 não sendo a menor, ela tem que, por sinal, construir uma estrutura que seja maior que a onda 1. Tá? Essa contagem estando válida, tá? Ela pode também estar inválida, mas essa contagem estando válida,
eu abro espaço para interpretar esse movimento como uma correção e uma onda B talvez para essa faixa e uma onda C nessa região aqui. Isso ia estar totalmente de acordo com a estrutura. A gente poderia inclusive estar buscando fechar gaps da CME, que é uma corretora de mercados futuros, que normalmente o preço ele vem acaba trazendo correções que venham preencher gap. Uma vez que essa onda 4 ela pode vir corrigir até a cabeça do pivô, que é onde iniciou o movimento de alta. Não teria problema nenhum se a gente projetasse esse movimento como uma A, B e a C buscando aqui 100%. A gente teria essa faixa buscando 1.618, a gente teria uma faixa mais baixa e iria invalidar. Então o que a gente precisa necessariamente? Ter uma B o mais alto possível. A gente precisaria ter uma onda B mais alta. Quanto mais alta essa onda B for, né, mais ela vai trazer o preço para cima. Ondas B mais altas, elas têm uma nomenclatura no mercado chamada Expanded Flat, ou seja, ela vai ser mais alta, né? Ela vai romper a estrutura de cunha da onda 3, ou seja, o que era uma onda quinta em diagonal, uma estrutura menor, ela vai ter uma B mais alta. A onda C, às vezes, ela fica até mais truncada, ela acaba sendo até uma onda C mais alta. Isso pode acontecer também se a B vier a construir um movimento mais alto. Então, assim, pessoal, é o que eu visualizo das ondas de Elliott, tá? Se isso acontece, agora eu vou abrir a estrutura do Futurologia aqui para vocês. Uma vez que isso acontecer, eu consigo interpretar que a gente vai ter a primeira onda do gráfico intermediário aqui, ou seja, o que é o intermediário? É aquele gráfico que antecede o primário. O primário é esse em rosa, tá? É aquela onda 5 muito grande que a gente está visualizando desde a estrutura aqui de baixo, ó. Desde essa estrutura aqui de baixo, a gente teve a onda 1, estrutura primária, onda 2, primária, onda 3, primária, a gente está tendo uma onda 4 primária, e agora a gente está tentando construir uma onda 5 primária. Só que quando a gente visualiza isso, a gente olha e, cara, a gente está muito dentro ainda de fractais, a gente está com estruturas muito menores ainda, precisa andar muito tempo ainda, a gente precisa construir muito deslocamento de preço pela frente. Então, assim, a gente pode ainda construir essa onda 4 aqui com C truncado, até no mesmo nível, talvez mais alto. Onda 1 no semanal nessa faixa de preços. Daí sim iniciar uma correção de novo ali para os 43 e pouquinho. E aí depois construir a onda 3 intermediária. Essa onda 3 intermediária costuma ser a mais forte de todas as ondas, uma vez que a gente tem essa estrutura. Eu quero expor para os amigos o segmento proporcional da movimentação dos preços, tá? Porque olhando essa estrutura, às vezes a gente pensa assim, bah, mas parece que isso aí tá contado, como é que eu sei que tá certo e tudo mais, né? É uma dúvida que a galera tem. E Elliott é uma coisa muito subjetiva, então se tu botar 10 pessoas para contar Elliott, é capaz das 10 pessoas contar diferente. Mas uma coisa que faz muito sentido para mim em qualquer contagem de ondas que eu vou fazer é buscar o início da onda e entender o parâmetro do movimento. Ou seja, aonde o movimento encontra suporte e resistência com base nas projeções Fibonacci, que é basicamente a estrutura de deslocamento do preço de maneira proporcional, né? Uma vez que eu tenho isso e lembro que a gente tem a onda primária, então eu pego a minha onda primária e baseio o quê? Eu pego o estudo, uma ferramenta que eu uso bastante, que é essa daqui, e eu vou até mostrar para os amigos, tá? Não é uma coisa que eu costumo fazer muito. Eu acabo não usando muito essa ferramenta porque a galera fica perdida, tá? Agora dá um nó na cabeça, né? O cara puxou uma linha, já virou e... Tá, olha só, pessoal. Isso aqui é uma estrutura do fundo ao topo da onda 1. Notem como os suportes e resistências vão ficar próximos ao segmento das linhas que eu acabei de traçar no gráfico. Vocês visualizaram que eu tracei uma linha do topo ao fundo. E olhem só como os suportes e resistências funcionam. A galera às vezes diz, não, mas você está me mostrando suporte e resistência. Cara, suporte e resistência funciona demais, ainda mais quando é desse jeito, com base na estrutura de Fibonacci, tá? Então olha só, pessoal. Eu acabei de puxar a ferramenta aqui para expor para os amigos, então olha só. Estrutura de onda que iniciou aqui, notem aonde ela parou. Olha onde ela corrigiu. Olha aqui agora, olha os toques, o padrão de toque do preço. Olha onde ele sentiu suporte, olha onde ele sentiu resistência. Olha nessa região aqui resistência, depois nessa região suporte, resistência. Resistência. Gente, funciona, tá?
Então, por mais que pareça complexo e tu não tá entendendo no início, olha só, uma vez que a gente buscou essa correção aqui, encontramos um suporte, sentimos uma resistência, rompemos, o que a gente pode estar tentando procurar aqui? Justamente um suporte. Lembrem daquela ideia que a gente acabou de comentar que na estrutura de deslocamento de preços, uma coisa que pode acontecer, tá, é justamente o quê? Vou pegar esse Fibonacci aqui. Justamente o quê? Uma correção de 38,20 na onda 4. Onde é que dá o 38,20? Cara, o 38,20 está exatamente na resistência. Desculpa, no suporte. Então, assim, uma vez que o preço está exatamente no suporte, pessoal, faz sentido. Faz sentido uma correção nessa região. E essa correção não é longe. É talvez só um reteste. Talvez um reteste nessa faixa aqui dos 42 mil. Ou talvez um C truncadinho. Tá tudo certo. É uma região de muita força para os comprados. Tá? Então essa região aqui de estrutura de suporte, tá? Que antes foi uma resistência, agora é um suporte, faz sentido. Depois disso, quando a gente consegue projetar aí zona de projeção de preços, notem isso, ó. Olha onde a onda 3 acabou aqui, tá? Se a gente faz uma onda 4 aqui, o segmento proporcional de Fibonacci com base nas ondas de Elliott leva a onda 5 justamente para onde? Para última resistência, que é onde? No topo, nessa região de 61.465. Então assim, pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Pode parecer meio loucuragem isso hoje, né? O cara fez linha, contou, tem 1, 2, 3, 4, 5 para cima, ABC para baixo, double zig-zag, XYZ, uma confusão. Mas isso é Elliott, tá? Se tu tem interesse de ver mais publicações como essa e tentar acompanhar esse tipo de linha de raciocínio, comenta aqui embaixo. E se tu te confundiu nas ondas, comenta também, porque eu te garanto que qualquer pessoa que iniciar a contagem de Elliott sente uma certa dificuldade, mas com o tempo acaba conseguindo contar de uma maneira bem tranquila, beleza? Espero ter ajudado aí. Forte abraço, até a próxima. Valeu!